Olá, meus amigos e minhas amigas do YouTuber. É um prazer imenso, pessoal, estar novamente aqui, né, conversando sobre esses assuntos, tá bom? Pessoal, eu demorei um pouco para fazer a segunda parte do vídeo, tá bom? É, por questões pessoais mesmo, tá, pessoal? Eu estava um pouco ocupado esses dias, tá bom? Mas eu fiz, tá, pessoal? O vídeo parte 2 e eu vou postar aí para vocês, tá bom? Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, primeiramente, tá bom? É um prazer imenso, né, ter vocês aqui no meu canal. Você que mora aí em várias regiões do Brasil, você que mora na região centro-oeste, sudeste, nordeste, tá bom? Você que mora até em outro país, tá bom? É um prazer imenso, tá, pessoal, ter vocês aqui para que a gente possa conversar sobre esses assuntos intrigantes, não é? As pessoas sempre fazem perguntas que às vezes elas não sabem responder, tá bom? Então, na série A Bíblia, tá, pessoal? Essa série que eu tô fazendo é somente da Bíblia, não é a série A Bíblia. Só que dentro desse canal eu irei fazer outros vídeos, tá, pessoal? Sobre outros assuntos intrigantes também, que as pessoas às vezes têm dúvidas e elas não sabem as respostas, não é? Embora hoje seja um mundo, tá, pessoal, onde existe bastante as tecnologias, o conhecimento, não é? Basta você aí entrar no seu PC, no seu computador e pesquisar no Google. O Google é uma ferramenta que hoje qualquer pessoa tem acesso, tá, pessoal? Então, nós não estamos naquela época naquela época antiga, não é? Onde as pessoas elas tinham falta de conhecimento. Não, pessoal, nós estamos em um mundo diferente, não é? Onde hoje nós temos conhecimento, tecnologia ao nosso alcance e a gente pode pesquisar na hora que a gente quiser, tá bom? Então, pessoal, esses vídeos que eu tô fazendo aqui no YouTube, tá? No canal o Alisson Santos, é a série A Bíblia, tá bom? Série A Bíblia, eu fiz sobre a série A Bíblia. Nós temos aí, eu criei vários vídeos já, né? Sobre as leis de Moisés, e também sobre o vídeo da Arca de Noé, tá, pessoal? Então, nessa série A Bíblia, eu estou explicando, né, sobre questões, né, que as pessoas não sabem, né, que muitas vezes, né, as pessoas fazem a catequese na Igreja Católica e às vezes, né, nos livros da Igreja Católica, nos livros das igrejas protestantes, evangélicas, eles não trazem, né, essas questões jurídicas, né, questões mais jurídicas. E eu estou abordando, pessoal, questões mais jurídicas, a questão da jurídica. Não é a questão da jurídica, onde a jurídica ela vai interferir nessa questão. Até porque são leis, né, pessoal, antigas. Eu já expliquei, inclusive, quando eu fiz as leis de Moisés, eu expliquei sobre o fato das leis de Moisés serem antigas, enfim, e eu expliquei com base na jurisdição de hoje, ou seja, da nossa realidade do século XXI, tá bom, pessoal? Então, se vocês tiverem dúvida, tá, pessoal, é só vocês aí acessar o meu canal aí, o Alisson Santos, vocês vão ver os vídeos que eu fiz sobre as leis de Moisés, da Bíblia, e o vídeo, né, e o primeiro vídeo que eu fiz sobre a Arca de Noé, tá? Então, pessoal, é isso. Então, pessoal, nessa série sobre a Arca de Noé, tá? Eu fiz o primeiro vídeo sobre a Arca de Noé e eu tô fazendo, né, o segundo vídeo sobre a Arca de Noé, tá, pessoal? Então, pessoal, entrando no tema sobre a Arca de Noé, tá, pessoal? Vamos lá, vamos entrar no tema da Arca de Noé, finalizando, tá, pessoal, o tema da Arca de Noé, não é? Eu fiz o primeiro vídeo e esse é o vídeo último, tá, pessoal? Eu não vou fazer mais sobre a questão da Arca de Noé, não é? Esse é o último vídeo que eu fiz sobre a Arca de Noé, que eu vou fazer, né? E vou postar no YouTube, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Continuando sobre a questão da Arca de Noé, tá bom? Pessoal, é o seguinte, é a Arca de Noé, não é? Dentro do primeiro vídeo que eu fiz sobre a Arca de Noé, eu
coloquei, pessoal, temas, né, muito importantes dentro da historiografia, dentro da, da, da teologia, não é? O que a ciência diz sobre essa questão da Arca de Noé. Eu citei lá, pessoal, né, os animais, que não teria como Noé colocar todos esses animais na arca. Então, eu analisei a questão científica da Arca de Noé, tá? E foi um estudo pessoal, é muito longo, né? Inclusive, demorou o quê? Uma semana para fazer isso aí, tá bom? Estudando muito, dentro dos meus conhecimentos já obtidos e estudando, né, recentemente essa questão com base científica, tá, pessoal? Não em base religiosa, em base científica, estudando em base científica, estudando o porquê, né, que a Arca de Noé, muitos historiadores e cientistas dizem que não seria possível essa história ser verdade, né? Então nós temos vários fatores ali que eu mencionei no primeiro vídeo, que historiadores e cientistas dizem que a Arca de Noé não poderia ser verdade, tá bom? E que essa história seria, na realidade, uma parábola, né? Escrita pelos sumérios lá. Eu expliquei no primeiro vídeo sobre os sumérios, tá, pessoal? E, inclusive, coloquei imagens dos sumérios, tá? É só vocês verem aí da parte 1. E seria, né, segundo alguns historiadores e cientistas, a história da Arca de Noé seria, na realidade, uma parábola, não é, pessoal? Uma parábola, ou uma história muito antiga, escrita na época dos sumérios, né? Antes de Moisés, antes dos egípcios. Então é uma história muito, mas muito, muito antiga, pessoal. Não é? E que hoje ela está na Bíblia, né? Até porque os hebreus, quando eles escreveram os pergaminhos, eles copiaram, né, muitas histórias antigas, né, que eram passadas pelas pessoas. E essas histórias elas foram sendo colocadas nos pergaminhos, que depois de muito tempo, né, se tornou o que nós conhecemos hoje como a Bíblia, não é? A Bíblia não foi escrita inteira, tá, pessoal? Inclusive, eu vou fazer um vídeo em breve sobre a construção da Bíblia, não é? Sobre a construção do Alcorão dos muçulmanos, enfim. E também a construção de outros livros religiosos, tá bom? Então, né, muitos desses pergaminhos, né, foram escritos por pessoas que não se conheciam, não é? E foram ali inseridas na Bíblia, é, e a Bíblia foi criada ali na época, né, do Império Romano, não é? Mas aí são interesses, não é, pessoal, do Império Romano da época, né? É, a Bíblia vai ser construída nessa questão dos interesses romanos, não é? E também dos interesses dos fariseus, né? Dos judeus da época de Jesus Cristo, não é? Que viveram na época ali de Jesus Cristo, tá bom? Então, muitos desses pergaminhos e desses contos ou desses relatos vão ser sim inseridos na Bíblia, tá bom? Mas dentro do contexto e da vontade dos romanos, do Império Romano. O Império Romano, que era um império bastante ativo na época, tá, pessoal? Então, pessoal, é a Arca de Noé, tá bom? A Arca de Noé é um conto sumérico, não é? Então, com base na ciência, a ciência, né, diz que essa história seria impossível acontecer, não é? Que Noé, não teria como Noé colocar todos os animais na arca, porque a arca era muito pequena. E os animais são milhões de animais, não é? E para que esses animais pudessem viajar quilômetros até a arca, eles teriam que atravessar continentes inteiros, não é? Então, analisando mais aprofundadamente a história da Arca de Noé, a gente percebe que muitos cientistas e historiadores, eles dizem que para que a arca pudesse caber todos os animais, seria necessário os animais, não é, pessoal? Viajar quilômetros, ou seja, uma espécie de um animal, por exemplo, que vivia no Brasil, esse animal teria que atravessar o continente, não é? Até chegar ao Oriente Médio para entrar na arca. Por exemplo, um animal que vivia na Antártica, por exemplo, os pinguins, não é? Eles teriam que atravessar, né,
continentes inteiros, né, atravessando desertos escaldantes e quentes. Então, é bem possível que esses animais não sobrevivessem, tá, pessoal? É, não sobrevivessem, né, à travessia dos continentes, né? Porque, por exemplo, os pinguins, eles são animais que vivem no frio, não é? Então, se um pinguim sai do frio ou da região fria e ele passa a habitar no deserto, é bem possível que esses pinguins eles irão morrer, tá bom? Então, é bem possível, né, que esses animais tivessem atravessado continentes inteiros. Então, esse é um dos fatores, tá, pessoal? É que cientistas, historiadores, eles entram, né, é, para explicar sobre essa questão da Arca de Noé, não é? Isso são um dos fatores, né, que nega a história da Arca de Noé, ou seja, eles dizem que a Arca de Noé não foi verdade, tá bom? Então, pessoal, eu citei lá no primeiro vídeo, não é, vários fatores, tá bom? Sobre o porquê a Arca de Noé não poderia ser possível, né? Por exemplo, nós temos espécies de animais, como por exemplo baratas, pernilongos, mosquitos, não é? Ratos, animais que não poderiam ter entrado na arca, não é? Como que esses animais entraram na arca? Se eles existem hoje, né? Como que esses animais entraram na arca, né? Como que Deus colocou duas baratas e dois pernilongos na arca, não é? Ou seja, é um absurdo, né? Imaginar que dois pernilongos e duas baratas Deus entrasse na arca e Deus pudesse manter vivo esses animais. Então são questões, né, que os cientistas, quando eles raciocinam profundamente a história da Arca de Noé, eles vão ver que essa história não bate bem, ou seja, essa história não poderia ser verdade, não é? Mas, pessoal, nós temos sim, nós temos é, outros cientistas, né, cientistas cristãos, por exemplo, que eles defendem que a Arca de Noé foi verdade, pessoal. Não somente citando, né, os cientistas que não acreditam na história da Arca de Noé, mas também temos cientistas que acreditam, tá, pessoal? Historiadores também que acreditam que a história de Noé foi verdade, né? Como, por exemplo, cientistas cristãos. Os cientistas cristãos, eles dizem que, na realidade, Deus Deus colocou apenas os animais da região de onde Noé vivia, não é? Então, segundo esses cientistas cristãos, se Noé colocou somente os animais que viviam na região dele, seria possível, pessoal, tá bom? A arca poderia caber esses animais que viviam ali na região de Noé, não é? Então, esses animais poderiam sim sobreviver, não é? Dentro da arca, não é? E também esses animais poderiam sobreviver também, tá, pessoal? Mas lembrando, pessoal, que a arca era pequena, né? A arca era muito pequena, tá bom? Então, pessoal, analisando mais detalhadamente, né, sobre essas questões aí, o pessoal me manda mensagens, né, no WhatsApp, no Instagram. Watson, faça vídeos lá. Pessoal, eu vou fazer mais vídeos, tá bom? Eu faço vídeos, pessoal, direto, sobre vários temas, não é? Da Bíblia, inclusive, eu vou fazer vídeos de outros temas, tá, pessoal? Fiquem ligados aí no meu canal, o Alisson Santos, tá bom? A Michelle, a Ana, o Michael, o Lucas, o pessoal aí que me mandam mensagens no WhatsApp, eu respondo, pessoal, de acordo com aquilo que eu conheço, tá bom? Dentro dos meus conhecimentos. Então eu não posso trazer aqui um conhecimento que eu não sei, tá bom? Eu apenas trago o conhecimento que eu sei, conhecimentos que eu estudei, não é por longos anos, pessoal. Foram mais de 20 anos. 20 anos, pessoal, estudando sobre essas questões da Bíblia, não é? Eu tenho 20 anos de estudos da Bíblia, então eu não sou uma pessoa que não conhece a Bíblia, eu sou uma pessoa que conhece a Bíblia, pessoal. Eu já li a Bíblia toda. Foram 20 anos analisando a Bíblia, não é? E encontrando ali, né, várias contradições, enfim. Então, pessoal, é isso aí, tá bom, pessoal? A história da Arca de Noé, pessoal, é uma história muito legal, né? As crianças gostam muito da história da Arca de Noé, o pessoal, quando vai à igreja, lê muito, né? Mas as pessoas levam muito a sério, né? As pessoas, às vezes, não analisa a história, as pessoas não raciocinam, né?
As pessoas não procuram saber se aquela história é verdade, não é? Assim como também a história de Adão e Eva, enfim. São vários temas bem interessantes, né? Da Bíblia, né? Inclusive hoje em dia, né? Nos livros escolares, quando eles colocam lá a Arca de Noé, a história de Adão e Eva, eles colocam como mito, tá, pessoal? Como lenda. Eles não colocam como sendo uma verdade. Então, até os historiadores, né? Até os historiadores, eles hoje em dia eles não, a maioria deles não acreditam mais, né, nessa história, nessas histórias da Bíblia, tá bom? E claro, pessoal, que não devemos também desacreditar da Bíblia, tá bom? Existem sim, existem sim relatos da Bíblia que foram reais, não é? Por exemplo, Jesus Cristo, por exemplo, muitos historiadores também têm essa dúvida, não é? Inclusive, pessoal, eu vou fazer um vídeo sobre Jesus, né? Sobre Jesus Cristo, homem, né? Que viveu ali em Jerusalém, não é? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês, tá bom? Essa é a segunda parte do vídeo da Arca de Noé, tá, pessoal? Só comentando sobre essa questão. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, tá bom? É um prazer imenso ter vocês aqui. Pessoal, esse é o final do vídeo da segunda parte da Arca de Noé, tá bom? Nessa segunda parte eu expliquei mais com base científica, tá, pessoal? E no primeiro vídeo eu trouxe mais detalhes, tá bom? É só vocês olharem aí. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Vocês que têm dúvidas sobre essas questões, tá bom? Entre aí no meu canal, tá bom? Vocês, dê um like. Vocês que querem que outras pessoas também tenham conhecimento, né, sobre essas questões da Bíblia, né? As pessoas às vezes lêem a Bíblia e não sabem, não é? Tem dúvidas. Pô, essa história, será que é verdade mesmo, né? Será que isso é verdade? Será que eu posso confiar nessa história? Então muitas pessoas têm dúvidas, pessoal. Então esse canal eu criei com o intuito de fazer com que as pessoas pensem, raciocinem, não é? Antes de ler qualquer livro, pode ser qualquer livro, né? Seja ele a Bíblia ou o Alcorão, seja um livro de ciência, até de ciência, de história, né? Devemos desconfiar, tá, pessoal, de tudo aquilo que nos passam, porque muitas vezes aquilo não pode ser verdade, tá bom? Então precisamos analisar, pensar, refletir. Pense, reflita e analise, tá, pessoal? Antes de acreditar em tudo, né? Você não pode acreditar em tudo que as pessoas dizem. O presidente de tal país morreu, né? E as pessoas já acreditam naquilo. Olha, o presidente de tal país vai implantar uma política, vai implantar uma lei, e aquilo acaba sendo mentira, né, pessoal? E muitas pessoas acreditam. Então é preciso estudar, tá, pessoal? Estudar teologia, estudar ciência, história, antropologia, para entender, né, sobre essas questões, tanto da Bíblia, como do Alcorão, como de outros livros, né, científicos e históricos, né, que possuem aí, tá bom? Então, pessoal, é isso. Estudem, pessoal, tá bom? Para que vocês possam também desvendar esses mistérios, tá bom? Eu tô aqui, pessoal, apenas trazendo um conhecimento a vocês, tá bom? Eu tô tentando, de alguma maneira, ajudar vocês a entender tudo isso. Eu não sou conhecedor de tudo, tá, pessoal? Eu também tenho dúvidas sobre várias questões. Quando eu tenho dúvida, eu pesquiso e estudo muito a fundo aquilo, tá bom? Então é preciso estudar, pessoal, tá bom? Então essa é a minha dica que eu deixo pra vocês. Pessoal, muito obrigado a todos vocês, tá bom? Vocês que estão aí do outro lado, dê um like, tá bom? No meu canal. Se você quiser compartilhar com seus amigos, compartilhe, tá bom? Alguém que tem dúvidas sobre essas questões, compartilhe para que essas pessoas também possam entender, né? Essas questões, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos vocês. E até mais, pessoal, tá? Tchau.